Diante disso, você só cresce com faturamento alto. Não tem jeito, não tem segredo. Futebol é parte financeira. Ah, mas é só dinheiro? Na maioria das vezes é só dinheiro. Quando você tem dinheiro, você consegue. Às vezes, por incompetência também, com dinheiro você não consegue. Mas, normalmente, com mais recurso, você consegue contratar jogadores melhores, treinadores melhores, você investe mais na sua estrutura, você tem times mais competitivos. E nós aqui do futebol goiano nunca conseguimos romper a barreira dos 150 milhões. Como mudar essa realidade? Como ter um futebol que fature mais? Como mudar o nosso futebol de patamar, como Fortaleza, por exemplo, mudou? O Ceará também mudou, o Bahia também mudou. São centros aí que são centros que não tem a mesma história que o nosso futebol. O futebol cearense mesmo não tem a mesma história que a gente. Agora que o Fortaleza tem descoberto caminhos diferentes no futebol. Mas o nosso futebol já há muito tempo é um futebol de Série A, é um futebol que já foi terceiro colocado na elite do futebol brasileiro, vice-campeão de Copa do Brasil, vice-campeão de Copa Sul-Americana, e o Fortaleza, mesmo assim, nos últimos 6 anos, cresceu de uma forma assustadora. E me parece que agora bateu no teto também, né? O Fortaleza tem batido no teto, tanto que está na zona do rebaixamento. Mas enfim, como mudar o futebol goiano de patamar? Acho que esse é o grande ponto, né? Essa é a grande pergunta e o grande desafio dos nossos dirigentes. Eu começo por você, meu queridíssimo Maestro Tim, 1h02 da tarde. Como fazer essa mudança de patamar e como ter um futebol que fature mais, né? E, ao mesmo tempo que fatura, invista mais também para colher coisas maiores no futebol, no cenário nacional. Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você. Um abraço para meus amigos Jean Lopes e também para o Danilo Dias, nosso Dedê, nosso comandante Nivaldo Carvalho, que está por aqui ainda, para Eduardo Cabral, Moisés Início, para todos os amigos aqui da Band News das Férias do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiago, para crescer de forma rápida, SAF. Não tem outro caminho no futebol brasileiro hoje. SAF boa, é bom lembrar isso, porque a gente viu várias SAFs aí que não deram certo, que fizeram foi piorar os times. Um Figueirense mesmo tá hoje numa situação bem complicada, né? Já vimos outras aí que deram errado. O próprio Vasco teve uma SAF que acabou não dando muito certo. Então precisa ter uma SAF boa, realmente com qualidade. Aí sim a gente vai ver um crescimento rápido. Para não ter um crescimento rápido, para mim a única maneira que ainda existe é você conseguir permanecer numa Série A por alguns anos seguidos. Para mim o próprio Fortaleza teve isso. Conseguiu chegar na Série A e aí ele teve uma sequência. E ao longo dos anos, quanto mais tempo ele ficava na Série A, mais era a sua arrecadação, mais ele melhorava a sua condição financeira. Hoje tem essa situação, bateu no teto, se não bateu no teto, tem momentos, tem times que tem ano que a coisa não funciona bem, tanto que a gente já viu os gigantes caindo para uma série B, mesmo tendo um orçamento muito, muito alto. A gente já viu Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, esses times todos caindo, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, então todos esses times já bateram numa Série B também e eram times que faturavam muito, só que aí teve uma administração ruim, escolhas erradas fizeram com que eles caíssem. Então a questão do dinheiro ela é fundamental, ela é muito importante sem dúvida nenhuma para ter um crescimento rápido, SAF, de outra forma para crescer, e aí a gente vê aqui no futebol goiano a estrutura que tem um Atlético, a estrutura que tem um Goiás, foi muito diante desse crescimento de chegar na Série A e ficar alguns anos, mesmo que seja batendo e voltando, conseguiu ter uma estrutura boa. Então leva tempo para você ter uma mudança tão grande de patamar assim. E hoje a questão financeira ela é muito importante, mas de vez em quando a gente vê alguns times fazendo história, vamos dizer assim, mudando esse tipo de pensamento. E esse ano, pelo menos até agora, o Mirassol é um caso desse numa Série A, que vem surpreendendo aí o Campeonato Brasileiro com a folha salarial, que deve estar aí, sem dúvida nenhuma, entre as 2, 3 mais baixas da Série A, e hoje é 7º colocado, fazendo uma campanha muito interessante até agora, Thiagão. Muito bem, 1h15 agora, só passando aqui a informação certinha do Vila Nova, o Vila faturou em 2023 mais ou menos 20 milhões de reais, foi a receita total do Vila Nova que já bateu, se eu não me engano, 2019, quase 30 milhões, foi a maior receita da história do Vila Nova em uma temporada. Então, para vocês verem, né, um time gigantesco, com uma torcida maravilhosa, uma torcida presente, já foi mais, né, mas permanece presente. Não passou nem de 50 milhões de faturamento, então é algo que a gente precisa aí mudar. E a culpa só da diretoria? Claro que não, gente. É uma culpa coletiva. Culpa da imprensa, culpa da torcida. Por exemplo, o Vila não tem uma quantidade de sócios aí acima dos 6 mil. O Vila não tem 7 mil sócios, né? E esse problema se reverbera também na equipe do Goiás e no Atlético. Então é um conjunto, não é apenas a desculpa aqui em cima da diretoria, a culpa em cima da diretoria. Todos nós, enquanto instituição,
temos culpa desses dados. O Mi16, da Link Telecom, a sua conexão direta é tratada com toda a importância que você merece. Tem instalação de graça. WhatsApp 6239987606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiânia. Center Pisos tem promoções imbatíveis. E a cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Tá esperando o quê, família? Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Partiu férias com a Navesa Renault Duster Intense MT 2026 a partir de R$ 109.990, com taxa zero em 24 vezes com seu usado na troca. Partiu férias? Partiu Navesa Renault, na Praça Nova Suíça. E Papelaria Tributária, mega promoção de material para escritório na Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Luiz Antônio Costa Pereira, ninguém precisa desse acessório de canoa, falando aqui do Remo. Evandro Damasceno também está participando com a gente. Paulo Henrique, boa tarde a todos. Evandro Damasceno, já mandei mensagem aqui, valeu demais. Luiz Gon, boa tarde a todos da mesa. Para mudar de patamar e subir para a Série A, a gente precisa de mais investimento. Estou aqui em Atlanta, nos Estados Unidos. Alô, Luiz Gon. André Luiz Machado, Vila Nova gigantesco, campeão da Série C gigantesco. Ô André Luiz Machado, nem sempre apenas as conquistas, elas delimitam uma equipe como grande ou não. Se a gente pegar aqui apenas campeonatos importantes, em Goiás a gente não tem nenhum grande. Porque o Goiás também ganhou o quê? De forma relevante no cenário nacional. Tem 2 edições de Série B. Ele é o maior conquistador aqui de campeonatos do nosso futebol. Mas nacionalmente falando, o Goiás ganhou o quê? Mas por que a gente fala que o Goiás é gigante? Pelo tamanho da torcida, pela história, pela camisa que é pesadíssima. Então, pra gente falar que uma equipe é grande ou não, outros fatores além dos títulos conquistados também acabam pesando, entendeu? Abraço pra você. Jefferson Menezes também tá participando, Paulo Melo. Enfim, um abraço para toda essa família maravilhosa, família Band News, sempre nos ouvindo no Debate das Feras. 70 likes, hein, gente? Tem que aumentar isso aí. 1h18. Danilo Dias, a nossa realidade é uma realidade muito complicada e às vezes eu fico até com dó dos nossos dirigentes, porque a gente bate muito na questão da mudança de patamar. Mentalidade. Antigamente a fala era em cima da mentalidade. Mas como que você muda a mentalidade se você não tem receita para isso? Né? O Nivaldo até fala muito sobre essa questão e perfeito comentário do comandante. Só que assim, por exemplo, eu moro hoje no Jardim Imperial, do ladinho da Vila Brasil, uma região maravilhosa, região que está crescendo pra caramba e tal, mas o meu apartamento, ele vale 210 mil. Eu queria morar ali na região do Aldeia do Vale, como mora o Romo Xavier Gol Maravilha, como moram grandes artistas, porque eu tenho esse padrão, você entendeu? Eu tenho essa classe, eu tenho potencial, esse perfil. Eu tenho esse perfil do Aldeia do Vale. Mas nesse momento eu dou conta de morar na Vila Brasília. E é mais ou menos o que acontece com o nosso futebol. Os nossos dirigentes, pelo menos aqueles com os quais eu converso, tenho muito contato com o pessoal do Vila Nova, muito contato mesmo, muito contato com o pessoal do Atlético, principalmente o Watson, menos contato no Goiás, mas a gente fala também de vez em quando com o Joaquim Edson, presidente João Bosco Cruz eu falo direto. Mas enfim, a mentalidade deles também é uma mentalidade grande. Só que a mentalidade não contrata jogador, a mentalidade não faz CT, a mentalidade não dá conta de pagar salário. A mentalidade não muda ninguém de patamar, meu amigo. O que muda é o Pix. Faz o Pix pra gente. Diante disso, Danilo Dias, como mudar o patamar do futebol goiano? Como fazer com que o futebol goiano fature 300 milhões, 250 milhões, 400 milhões? Como fazer com que as nossas equipes aqui da capital experimentem, por exemplo, o que o Fortaleza tem experimentado nas últimas temporadas? Dá a receita pra mim, craque. Boa tarde, Dedê. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira pra você, uma quinta abençoada também ao Jean, que está lá em Pirinópolis, junto aqui conosco no debate, ao maestro Carlos Eduardo, Tim, o ídolo aqui ao nosso lado também, aprendendo sempre. E uma boa tarde a vocês que estão aí nos emprestando a sua hora de qualidade nesse canhão de audiência, a Rádio Band News FM. Thiago, eu anotei alguns fatores aqui, que é o que eu penso que precisaria, né, para que a gente começasse a mudar de patamar. O primeiro deles é a gente não achar que bateu no teto, né? Eu vi até uma entrevista do Adson recentemente ele falando isso. Eu penso que muitos aí estão falando que o Fortaleza bateu no teto. Fortaleza é o melhor exemplo que a gente tem que seguir nos últimos 7 anos, o que o time conquistou, e era um cara que tá lá hoje que era apaixonado, é um cara que é torcedor do time antes de ser esse gestor tão bom que é. Ele acreditou, ele teve o amor de acreditar e conseguiu fazer fatores que já eu vou pontuar aqui. O segundo, eu penso que a gente tem que ser profissionalismo, cada vez
vez mais a gente tem que profissionalizar essa estrutura de captação. E essa estrutura de captação que eu falo, que a gente pode colocar ela no departamento de marketing, ou então criar uma área para vender o ativo de uma forma mais clara, sabe? O ativo maior é a instituição. Você tem uma área para que você consiga colocar essa captação para vender. Tem duas formas que existem, né, nesse sentido. Você tem um trabalho de marketing bem feito, você tem uma camisa tão pesada como tem os clubes goianos, disputam a Série B, que é um campeonato, está entre os 40 melhores times. Você tem que ter uma área específica para isso, que venda, que capite, que vai, que busca, que usa alternativas e gatilhos para fazer com que seja atrativo para o empresário aportar nesse ativo chamado essa instituição. Então eu penso que existem essas duas formas. A primeira dela é ouvindo propostas, é trazer a tal das SAFs, que nem sempre são puramente sucesso. Trazer uma SAF não quer dizer que você vai ter um sucesso financeiro, que você vai ter um sucesso do desempenho dentro de campo. Vimos aí recentemente lá a 7-7 lá no Vasco da Gama, a SAF também, uma parte dela lá no Atlético Mineiro, tendo aí uns momentos de instabilidade, mas por que não? É uma das formas também que você abria propostas para ouvir, você abria uma forma de ter uma SAF, ou então você também procurar uma associação, rendas com parceiros, aqueles caras que querem injetar dinheiro no clube, aqueles caras que querem realmente fazer com que o clube tenha essa rentabilidade, fazer eles acreditar que injetando no dinheiro do clube seja um benéfico para ele de uma forma ou outra, fazer com que o clube chegue também mais próximo dos torcedores tais prêmios, né? Aqueles torcedores que façam como que o Marcelo fez lá no Fortaleza, ele fez com que os torcedores prêmios, aqueles que queriam injetar, investir no clube, ele fez o clube se aproximar deles cada vez mais e foi gerando aquela bolha que hoje é o que é o Fortaleza. Então eu penso que, e o outro fator que é o primordial para mim também, que eu pus aqui como quarto, mas não obstante ele não precisa ser o quarto ou o primeiro, ele tem que melhorar a base. A base eu penso que é o melhor ativo que você faz, é onde você cria, você lapida aquela pedra bruta para no futuro próximo, hoje muito recente, você vê um Palmeiras de 2016, quando vende o Gabriel Jesus pro City, e depois de lá pra cá, só na gestão de Leila, e o que eles conseguiram captar foram mais de 5 vendas, Vitor Reis pro City, o menino lá agora que foi pro Chelsea, o outro pro Real Madrid. Então assim, você tem que pegar exemplos na base, tudo vem de uma categoria de base. O Vila tem um ativo agora aí, o Goiás, o Atlético, cadê esses meninos, essas pedras brutas que podem ali lançar receitas milionárias pros nossos times? Foi assim com o Benfica, com o João Félix, vendeu por mais de 127 milhões de euros, e nós temos vários exemplos. Então eu penso que também melhorar a base cada vez mais é uma forma de profissionalizar, é uma forma da gente mudar esse tal patamar e acreditar, mesmo a gente estando geograficamente no estado mais distante do eixo, eu penso que não é pensar pequeno, a gente tem que pensar grande. Então quanto mais você pensar grande, mais próximo você chega aí desse sucesso. Muito bem, 1h24 agora. A Link Telecom, a sua conexão de net é tratada com toda a importância que você merece. Tem instalação de graça, família. WhatsApp 39987606. Link Telecom 100% fibra, 100% goiana. A Camargo é referência na distribuição de peças Baldã para o seu implemento agrícola. A variedade é maravilhosa. Discos, mancais e muito mais. A Camargo, parceira de quem produz há 6 décadas. 623272, Beiga. Fricó, receita de deliciosos momentos. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, seu parceiro no agroespecialista em injeção a diesel. 3576 Beiga 4 Beiga. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. E BID Vitória Motors é do Brasil. Sung Pro GS por apenas R$ 184.800, mais seguro de graça. Avenida Deputado Abel Cecílio Jardim Goiás e também na cidade Aparecida do Buriti Shopping. Consulte condições nas concessionárias. Desacelere, seu bem maior é a vida. Gente, vai deixando o teu like. Primeiro bloco aqui a gente precisa bater pelo menos 150, tá? Faça a sua parte. Sexta-feira amanhã tem sorteio da camisa oficial do Vila Nova, do Gaza, do Atleta Presentaço da Albino Construtora. Um abraço pro Fábio Guilherme Alves Gomes aqui em Belém, que manda fiel torcida do Papão. Isaac Inácio também tá ligado com a gente. Evandro Costa. Um abraço aqui pro Evandro Pires. Thiago, perfeito tema, parabéns por essa preocupação. Um abraço pro Marcos Moraes, também está participando. Quanto foi o jogo do Novo Horizontino com o Goiás? Alguém sabe me informar? O Marcos Moraes é torcedor do Remo, tá tirando onda aqui. O Goiás perdeu a partida, mas nós estamos muito à frente de vocês. Muito à frente de vocês. Muito à frente de vocês. E o próximo jogo, a sorte do Goiás é que é contra o Remo em casa. Então fica tranquilo, viu, meu filho? A gente perdeu ontem. Acontece. Derrotas acontecem no futebol. Mas o Goiás, assim, segue muito à frente dos demais. Inclusive, eu vou falar aqui pra você mais uma vez, tá? Meu amigo Marcos Moraes, ó.
Presta atenção no R, que é maravilhoso. A pronúncia do R é sensacional. Marcos Moraes, direto de Belém do Pará, essa terra maravilhosa. Torcedor do Remo, atenção, hein? Atenção, torcedor do Leão Paraguaio. Segue o líder. Olha o R. Segue o líder. Grande Marcos Moraes. Saudações esmeraldinas pra você, viu? Respeito o pai do Centro-Oeste brasileiro. Gessé Azevedo também tá ligado com a gente. Mandou que segue o líder. E o Luciano Batista também tá ligado com a gente. É isso aí, família. 1h26. Jean, acho que é interessante, a cada dia que passa, a gente promover esse debate aqui no nosso futebol. Porque ficar criticando só dirigente aqui é muito fácil. Ah, mas os dirigentes... Cara, a gente precisa aumentar o faturamento do nosso futebol. As equipes de fora estão faturando muito mais. As equipes de fora estão mudando de patamar financeiro. As equipes de fora estão conquistando patrocinadores, coisa que a gente não está conseguindo. Outra coisa que para mim é muito relevante. Para mim essa questão de SAF, o Tim até citou, ou ela é salvação, como foi no caso do Bahia, e foi uma salvação assim também que não ganhou nada, né? O que o Bahia ganhou de importante depois que o Grupo City chegou? E concordo que futebol também é continuidade, é sequência. Você não monta uma estrutura, um trabalho, uma equipe, um projeto e já sai ganhando. É uma coisa que precisa de tempo, demanda tempo. Mas o Vasco da Gama, a SAF foi uma tragédia, piorou ainda mais do que já estava lascado, né? O Itumbiara fez uma SAF e acabou. O Itumbiara não existe mais. Cadê o Itumbiara? Não existe, acabou a instituição Itumbiara. Acho que não tá nem na Série C do Campeonato Goiano mais. Tem nem calendário. Então, assim, tem SAFs boas. A SAF do Goiânia, que maravilha a SAF do Goiânia. Acabaram com o Goiânia, enterraram o Goiânia. A SAF do Estival. Acabou com o Goiânia. Respirou ano passado, chegou na semifinal do Campeonato Goiano, entregaram a SAF pro Estival. O que aconteceu com a SAF do Estival? Goiânia tá lá na baixa da égua. Acabando o Galo, infelizmente, todo depenado. Então, assim, mas qual proposta de SAF grande chegou aqui para Vila Nova, Goiás e Atlético? Qual proposta de SAF grande chegou? Chegou proposta para a Portuguesa. A Portuguesa recebeu proposta de 1 bilhão e fechou. O Santa Cruz, da Série D, recebeu proposta de bilhões e fechou. E qual proposta grande de SAF chegou aqui pro Vila Nova, pro Goiás, pro Atlético? Então é algo que a gente tem que se preocupar também. Mas enfim, Jean, qual a solução a médio e curto prazo para essa nossa realidade? Como arrecadar mais dentro do cenário atual que vive em Vila Nova, Goiás e também o Atlético? Fala comigo mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Thiago Menezes. Grande abraço a você, aos queridos Tim, ao Danilo. Claro que meu abraço especial sempre é para o ouvinte da Band News FM, para o amigo das feras do esporte. Thiago, só um detalhe. Eu concordo que as SAFs do Vasco e do Itumbiara são ruins, foram ruins, mas a do Vasco salvou eles, senão já tinha fechado as portas. Então aquela SAF ruim lá salvou o time de morrer. E do Itumbiara a gente teve um problema, que foi a questão do mandatário, né, de quem realmente comandava o Itumbiara, e ele, infelizmente, nosso querido Zé Gomes, faleceu. Então, tem esses detalhes. Eu acho que uma SAF ruim ainda é menos ruim do que a falência total. Agora, respondendo a sua pergunta, não existe uma fórmula só, não existe uma fórmula mágica e nada é fácil. A SAF é uma saída, é a saída mais rápida, como disse o Tim, e a mais fácil. Né? Entra uma empresa aí, injeta não sei quantos milhões ou bilhões, a depender do tamanho do clube, e a coisa se resolve rapidamente, mas talvez sem o alicerce necessário. Eu vou lembrar que o Goiás, nos anos 90, e eu vou citar o Goiás, porque o Goiás foi o clube que, num determinado momento, cresceu demais e se tornou o 13º clube do Brasil naquela ocasião. Isso foi um ranking da CBF, né? Não é eu que estou falando. O Goiás cresceu porque naquele período pensou grande. Naquele período pensou em sair da bolha que estava, que é o futebol goiano, e se tornar um clube nacional. Começou esse processo no final dos anos 70, se acentuou nos anos 80 e o grande salto foi nos anos 90. Os nossos clubes aqui em Goiás têm que fazer algo parecido. E como fazer isso? Tem vários caminhos. O Danilo falou do que para mim é um dos principais, que é o investimento maciço na categoria de base. Um clube que tem uma categoria de base e revela jogadores em grande nível, ganha dinheiro rápido e muito. Vamos fazer transportar no tempo. Já imaginou o Goiás nos anos 80 e 90, hoje, revelando quem ele revelou naquele período? Zé Teodoro, Luvanor, Cacau, Carlos Alberto, Carlos Magno, Fernandão, Túlio, Araújo, Danilo,
o Ildemar, poderia ficar aqui falando mais uns 200 jogadores. Se o Goiás revelasse aquela quantidade de craques, como revelou naquele período nos dias de hoje, o Goiás era um dos times mais ricos do Brasil. Simples assim. Simples assim. Era um dos times mais... Estaria entre os 5, 6 mais ricos do Brasil se revelasse aquela quantidade de jogadores com aquele nível técnico nos dias atuais. Então esse é um caminho importantíssimo. Outro caminho, aumentar a capacidade dos estádios. Né? Por quê? Porque uma vez você aumentando a capacidade dos estádios, você vai vender mais sócio-torcedor, entrada de capital no time. Investir em jogadores que vão dar retorno técnico e, posteriormente, retorno financeiro quando você revende esses jogadores. Fazer parcerias com empresas grandes, multinacionais, empresas que vão elevar o nome dos clubes para fora do estado de Goiás, da região centro-oeste e talvez até do Brasil. Então, são vários caminhos. Agora, o principal caminho é pensar grande, é sair da bolha, é parar de pensar pequenininho. Eu fiquei assustado quando você me disse que o Vila Nova, no ano, só arrecadou bruto 20 milhões de reais. Não se faz futebol hoje em dia com 20 milhões de reais. O Hugo Jorge Bravo é um mágico. Né? Fazer futebol com 20 milhões e disputar Campeonato Brasileiro de Série B é magia. 20 milhões hoje, você paga luvas de um jogador ou paga 2, 3 jogadores. Então, assim, tem que realmente arrecadar mais dinheiro. São vários os caminhos, mas para mim, Thiago, a categoria de base é o caminho principal. Outro detalhe, os clubes aumentam torcida e aumentando torcida, aumenta a publicidade, tendo ídolos. O futebol goiano há muito não tem ídolos. O Tadeu é um ídolo do Goiás? O Tadeu não é um ídolo do Goiás, mas é goleiro. Teve um período que o torcedor do Vila Nova ia no Serra Dourada para ver o time jogar, porque o time não jogava, desfilava em campo. O torcedor do Goiás ia ver o Luvanor jogar. O torcedor do Atlético ia ver o Baltazar, ia ver o Valdeir. Né? O cara saía de casa, não era para ver o time dele ganhar, era para ver o ídolo dele jogar bola, porque era prazeroso ver grandes jogadores. Hoje em dia, a gente já não tem mais esses jogadores para atrair público, então os clubes também têm que criar ídolos, né? Moldar ídolos, e não deixar que eles vão embora rapidamente para ele criar uma identidade com o seu torcedor, Thiago. Perfeito, meus amigos. 1h33. Eu faço um compromisso aqui, hoje a gente tá um pouquinho apertado de costura. Semana que vem eu quero voltar nesse tema e eu vou atrás aqui de uma fala do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, eu vou atrás de uma fala de alguém do Goiás e eu vou atrás também da fala do Adson Batista sobre esse tema. E eu quero a participação aqui no dia do meu comandante Nivaldo Carvalho, que é um cara experiente, experimentado, sabe tudo de gestão também. E eu quero promover, de fato, um debate amplo sobre esse assunto. Eu acho que nós precisamos debater esse assunto. É um assunto que a gente precisa se preocupar. A gente fica muito preocupado aqui com questões, digamos que muito imediatas, e a gente se esquece do futuro. O que será do Vila Nova, do Goiás e do Atlético daqui a 10 anos com esse cenário de 1 bilhão, 2 bilhões, SAFs pelo Brasil? O que vai ser do nosso futebol? A gente está muito preocupado aqui com o jogo da quarta-feira, o jogo da sexta-feira, e a gente está esquecendo de debater o futuro do futebol goiano. E nós precisamos de uma mudança de cultura. Nós precisamos de uma mudança de cultura. Você, torcedor que está me ouvindo agora, você precisa ser mais apaixonado, comprar mais as coisas do seu clube, vestir mais a camisa do seu clube. E eu sei que eu trago rejeição para mim quando eu falo esse tipo de coisa aqui, mas eu não tô nem aí, porque eu tô aqui batendo alguma coisa que vai beneficiar todos nós. O torcedor goiano, com raríssimas exceções, é muito pouco apaixonado, veste pouca camisa, não faz o sócio do time, não compra ideia. Quando o ingresso é R$50, o povo chora. Ai, tá caro! Caro caramba, gente, pelo amor de Deus. Eu paguei R$150 no final de semana pra ver o Fla-Flu, num lugar ruim. Tinha um rapaz com uma bunda desse tamanho na minha frente, outro rapaz na frente também, um rapaz do lado, outro do lado, uma bagunça. Então, assim, o Fofão tava lá com você? Tava, o Fofão. Então, assim, cara, é um negócio complicado. A gente precisa mudar a nossa realidade. A gente precisa mudar a cultura do povo goiano. A gente precisa gastar um pouco mais com futebol. O nosso ticket médio aqui é baixíssimo. A nossa média de público é baixa.